Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos meditar do verso 1 até o verso 11. Quantos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e pegaram suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar para vocês mais óleo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Feche seus olhos, curva a sua cabeça mais uma vez. Pai, eu te louvo por esta oportunidade aqui, te agradeço por poder estar essa noite aqui e compartilhar mais uma vez a tua palavra. A semente é perfeita, o semeador é fiel, então te peço, prepare a terra, para que ao cair a semente ela dê fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, e somente o teu nome seja glorificado. Essa é a minha oração e pedido em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema de vocês é Enquanto é Tempo. E quando eu orava e meditava, pedindo a Deus uma direção do que compartilhar com vocês, eu me lembrei desse texto. Porque nesse texto, 10 pessoas, 10 mulheres, 10 virgens, são colocadas em espera. Elas são convidadas para um casamento, o modelo de casamento era diferente do nosso. Elas são tipo umas madrinhas, uma espécie de dama de honra, e elas tinham que ficar esperando, porque não tinha uma data marcada. O noivo vinha quando os aposentos estavam prontos, então ele vinha meio que do nada, e quando ele chegava era aquela festa, e começava a festa, e ele pegava a noiva, e o papel dessas damas de honra era muito importante, porque a gente está falando de um tempo com ausência de luz elétrica. Então, quando o noivo vinha, para pegar essa noiva, para buscar essa noiva e começar a celebração, elas precisavam estar prontas, porque era papel delas iluminar o caminho para o noivo chegar, iluminar o caminho para o noivo pegar a noiva, e iluminar o caminho para eles irem à festa. Então, num momento muito propício, preste atenção, Jesus conta essa história aqui dentro de um contexto chamado Sermão dos Últimos Dias. Jesus está contando, falando sobre como vai ser o fim dos tempos, e no meio desse contexto, ele conta essa história, que a parábola é uma história inventada, né? Ele inventa isso aqui, faz uma analogia para explicar como seria no fim. E eu particularmente creio que a gente está nos últimos dos últimos minutos. Para mim, na minha cabeça, a gente está naquele crédito, pós-crédito. Quem já viu aqui, sei lá, Vingadores? Que aí tu fica esperando, passando 3 horas de legenda subindo, tu não sai do cinema. Quem faz isso? Aí você fica lá, todo mundo indo embora, você sentado durinho. Por quê? Porque no final vai ter uma cena que vai deixar uma deixa para o próximo filme. E quando tu não fica ali, você perde essa cena. Então, para mim, a gente está nesse momento, de tão no final que a gente está, irmãos. Porque é guerra, é rumores de guerra, é amor se esfriando. Tudo que Jesus descreveu está acontecendo no nosso tempo. Então, a gente está, de fato, no fim. E aí eu perguntei sobre Vingadores, vi que uma galera levantou a mão, e eu gosto de pregar para quem assiste filme. Meu esposo foi assistir o último Vingadores comigo. Vocês acreditam que ele cochilou? E aí, de repente, quando ele acordou, o Capitão América apareceu, ele perguntou: o Wolverine? Eu falei: vai embora, cara. Vai embora, você não sabe o que você faz, perdoa, senhor, ele não sabe o que diz. Então, a gente está nos últimos momentos, a gente está na cena pós-crédito. E esse texto é exatamente o que Jesus quis dizer. No final, vai ser assim, vocês vão ser colocados em espera. E qual que é a grande crise de esperar? Esperar é extremamente chato. Quem acha chato esperar? Gente, esperar é muito ruim. Eu particularmente não gosto de esperar e também não gosto de deixar as pessoas esperando, de verdade.
Tanto que hoje eu cheguei aqui 7h08, eu desci na porta e já vim andando, porque eu falei, eu estou atrasada já. Eu não sou de deixar ninguém esperando, porque eu sei o quanto é exaustivo esperar. Só que no tempo onde a gente está, além de ser uma coisa de fato exaustiva, nós estamos desaprendendo também. Por quê? Porque tudo é muito rápido. Hoje a gente está na era das coisas rápidas. Você tem noção que você para numa máquina, alguém te fala, boa noite, aí você, boa noite. O que você deseja? Você fala um Big Mac. Quando você anda mais 5 centímetros, a comida está pronta. Já parou para pensar nisso? Muito rápido. Quantas vezes a gente dá um Google, 30 segundos que a bolinha rola, a gente já fica impaciente, porque a gente quer que a página atualize. Então a gente quer tudo para ontem, quer tudo muito rápido. E esperar está virando um desafio. E aí eu queria falar com vocês um pouco sobre o quão prejudicial foi a postura dessas mulheres para que a gente não faça, não reproduza o mesmo comportamento. Primeira informação que eu quero compartilhar com você. Todas as 10 eram 10 virgens. 5 são chamadas de prudente e 5 de imprudente. Independente de ser prudente ou não, as 10 sabiam do casamento. E as 10 tinham sido convidadas. As 10 sabiam e as 10 tinham sido convidadas. E sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que todo mundo sabe quem é Jesus e todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Quando eu me converti, gente, ser crente, eu me converti com 16 anos, eu estou com 39, alguém faz a conta aí? Que eu sou de letras. Ninguém? 23 anos. Há 23 anos atrás, nem todo mundo era cristão, irmãos. Os cristãos, inclusive, eram mal vistos, era o povo do livro, era o povo brega, era o povo que usava calça social com chinelo. Quem lembra dessa época? Hoje em dia, todo mundo é crente, irmãos. Todo mundo sabe quem é Jesus. As lojas mais populares estão cantando música gospel. Todo mundo canta Yeshua, todo mundo sabe, todo mundo fala de Jesus. Irmãos, hoje em dia, os atores, as atrizes são crentes. Os tiktokers são crentes. Todo mundo é crente, quem já reparou isso? Todo mundo fala de Jesus, todo mundo sabe que Jesus vai voltar, todo mundo sabe. O problema é que ter a informação não significa necessariamente praticar. Você pode saber que Jesus vai voltar, você pode saber quem Jesus é, você pode cantar música que fale sobre ele, você pode ler livros que falem sobre ele, mas se você não tiver o comportamento de quem espera, essa informação não te adianta de nada. Saber que Jesus vai voltar é a mesma coisa de eu saber quem é Neymar. Eu sei quem é Neymar, irmãos. Eu fui para a África, fui em povoado, o pessoal perguntava, e aí, tu já viu o Neymar? O pessoal acha que o Neymar fica andando ali na padaria. Falei, amado, eu moro em São Gonçalo, você acha que o Neymar passa em São Gonçalo? Sei quem ele é, sei o que ele faz, sei com quem ele trabalha, mas já sentei à mesa com ele? Não. O problema é que a nossa geração, todo mundo sabe que Jesus vai voltar, todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo canta, está tudo muito lindo. Agora, a vida de quem espera é outra história. E a galera está sabendo, mas não está praticando. E Jesus, ele fala algumas coisas sobre saber que ele vai voltar. Vou te dar aqui algumas referências. Mateus 16, 25, 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem a ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. João 15, 14. Vocês serão meus amigos se fizeres o que eu lhes mando. Lucas 9, 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O problema é que o evangelho virou um evangelho Nutella, irmãos. Parece que só saber que Jesus vem, que Jesus vai voltar, que Jesus é Salvador, é o suficiente, é como se não precisasse negar mais nada. Hoje em dia está tudo muito fácil, tudo muito positivo, tudo muito good vibes. Irmãos, eu fico olhando a vida de hoje em dia e eu falo, gente, eu nasci no tempo errado. Na minha época, minha mãe não falava, minha mãe me olhava e a minha alma saía do corpo. Quem já viu isso? Porque minha mãe tacava o chinelo e não importava a direção que corresse, ele me acertava. Era uma espécie de poder que ela tinha. Hoje em dia, as mães falam, não pode contrariar para não traumatizar. Ah, mas eu cresci traumatizado e estou aqui durinha. É uma galera que não pode mais questionar, não pode mais repreender, não pode mais corrigir. Porque tem umas coisas... Gente, de verdade, eu acho legal a gente ter crescido, a gente ter amadurecido, a gente está aprendendo. É uma geração que se comunica bem, mas é uma geração hoje em dia que não pode ser podada. E quem está ligado à videira sofre corte, tá? Das duas, uma. Ou você vai sofrer corte para ser podado, ou você vai sofrer corte para ser cortado. O que tu prefere? Mas é uma geração que se o líder chamar a atenção, ligar para o pai. Pai, fulano falou comigo.
Não, porque a professora, não sei o que, eu pago teu salário. Tu não paga não, amado, tu nem trabalha. Ah, mas meu pai paga o salário dela, tu não paga não. Que a estrutura da escola não dá conta só da tua mensalidade. Senta e aprende, porque quem não aprende não vai ter nunca para dar. Mas é uma geração que não pode aprender, não pode fazer, que se acha mais esperta. Irmãos, o fato de a gente saber mexer no eletrônico não significa sabedoria. Tem uma galera achando que é mais esperta do que os cabeça branca que já viveram 50, 60, 70 anos. Não aprende com eles não para você ver onde vai parar. Porque na idade de vocês é muito fácil, irmãos. Na idade de vocês chegam, a comida está pronta, eu tenho que descongelar a carne. Então, todas elas sabiam, ter a informação não muda nada. Você saber que Jesus vai voltar, você ter informação não muda nada na tua vida, irmãos. Informação só muda quando você põe em prática. Eu sempre soube que beber água é bom. Teve uma época que eu não bebi e tive problema no rim. Ter a informação é diferente de praticar. As 5 sabiam que o casamento estava marcado, mas elas não praticavam. E aí eu acho interessante que Lucas, o autor desse livro, muito provavelmente ele ouviu esse discurso na íntegra. Ele estava lá na hora que Jesus estava falando isso. Aí ele chama 5 de insensatas, 5 de prudentes e 5 de insensatas. O que é insensatez? Fui no dicionário para entender esse negócio. Insensatez é característica de gente sem juízo, gente louca, gente sem senso, sem ponderação, com falta de bom senso. Então vamos lá. 5 virgens, 5 prudentes, 5 sem bom senso, 5 imprudentes, 5 despreparadas. Mas à primeira vista, quando você olhava as 10 esperando o noivo, elas pareciam iguais. E aí, eu vou falar de um outro problema na nossa geração. Quando você olhava as 10 tinham lamparina, as 10 tinham até um pouco de óleo, as 10 tinham sido convidadas. Na aparência, era tudo muito igual. E qual que é a crise do nosso tempo? A segunda crise do nosso tempo é a tal da vida de aparência. Gente, nós estamos num tempo onde está muito fácil viver de aparência. Por quê? Porque hoje a gente expõe a nossa vida através das redes sociais. Quem aqui tem Instagram? TikTok? Facebook? Facebook a mão vai abaixando, né? Tô ligado? É porque é por faixa etária. A galera mais nova é TikTok, aí o meio termo igual a minha é Instagram, e a galera mais velha ainda fica vendo aquelas novelinhas do Facebook. Sim, aí passa uma formiga tocando violina, minha mãe mostra, olha que interessante essa formiga. Falo, mas é fake. Galerinha lá do Facebook. Através das redes sociais, a gente expõe as nossas vidas nas redes sociais. Através das redes sociais, a gente está criando uma cultura da aparência. Por quê? Porque ali dá para você pôr filtro, dá para você editar, dá para você cortar, dá para você fazer uma série de coisas. E aí eu me lembro que há pouco tempo atrás, eu fui pregar num congresso de adolescente e uma das jovens pegou uma foto minha do aniversário de 1 ano do meu filho, que foi uma festa. O tema da festa do aniversário de 1 ano do meu filho foi Leão da tribo de Judá. A gente fez tudo de leão. E aí tinha uma foto, eu, meu marido e meu filho. Aí a menina no final do culto, eu acho que ela pensou que ia me agradar. Ela pegou a foto e falou assim, menina, eu quero ter uma família igual a sua, perfeita. Falei, amada, você notou que a gente está parado? Está todo mundo parado, ó, meu filho não está quebrando nada, meu marido não está deixando a toalha em cima da cama, eu não estou reclamando, a gente está parado. Na foto ninguém faz nada, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão se inspirando naquilo que é recorte. Então a gente está vivendo essa vida de aparência, essa vida de estática, essa vida combinada, essa vida de filtro. E com isso, quando a gente olha, todo mundo parece igual. Irmãos, quando a gente olhava aquelas 10 mulheres, as 10 tinham uma lamparina, as 10 tinham um pouquinho de óleo, as 10 tinham um convite. A verdade é que muitas vezes a gente olha aqui na igreja e todo mundo parece igual, porque está todo mundo aqui, todo mundo sabe a letra, todo mundo está com a camisa, uns estão com a camisa azul, outros estão com a camisa branca, quem não comprou 2 vai chegar em casa e vai lavar para usar amanhã. Quem fez isso? Quem vai fazer isso? Todo mundo igual, irmãos, olhando na aparência, parece todo mundo igual, parece que está todo mundo ok, parece que está todo mundo preparado, parece que está todo mundo vivendo uma vida de intensidade, só que Jesus não trata a partir da aparência, Jesus trata a partir do coração. E talvez você não saiba, mas esse adolescente que está sentado aí do seu lado, talvez esteja travando guerras terríveis, porque eu já fui uma jovem na igreja travando guerras terríveis, eu tive o desafio de ser nova criatura num ambiente velho, quem já viveu isso?
Eu me converti, minha família não era crente. Pensa numa luta. Eu fui a primeira a aceitar Jesus na minha casa. E aí eu ia para a igreja, eu tinha uma Bíblia pequenininha, eu adorava o Senhor, eu louvava e chegava em casa, tinha que enfrentar o desafio de lidar com as minhas irmãs, que botaram carinhosamente meu apelido de Bíblia. Tinha que lidar com a minha mãe, que bebia muito, fumava muito, tudo muito difícil. E aí eu lembro que um dia eu me ajoelhei na minha casa e falei: Espírito Santo de Deus, converte essa gente. Um domingo eu cheguei do culto, a minha família era aquela que fazia churrasco, pagode, não acabava, e muita bebida, e eu me ajoelhei no quarto e falei: Senhor, em lágrimas, eu não aguento mais viver com eles, converte essa gente. Quando eu me acalmei, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração: Carmozina, sabe por que você se converteu primeiro? Eu falei: não, Senhor. Ele falou: porque você era pior. Não estou brincando, não. Estou falando sério. Orei muito tempo pela minha família. Para a glória de Deus, meu padrasto se converteu, minha mãe se converteu, meu sobrinho se converteu, minhas irmãs se converteram. Todos servem ao Senhor. Mas nas aparências, parece sempre tudo igual, irmãos. E viver de aparência é fácil. Tu decora meia dúzia de letra, que hoje em dia a maioria é tudo igual. Você bota uma camisa, você vem para cá, ninguém sabe as conversas que tem no seu arquivado, ninguém sabe as pesquisas que tem no seu anônimo. Ninguém sabe, porque cara de crente hoje em dia todo mundo sabe fazer. Agora, como é que é a tua vida no secreto? Como é que é você e Deus? Porque de aparência dá para cortar, dá para editar, dá para afinar o nariz, dá para tirar a espinha, quem já viu isso? Tem gente que quando eu encontro pessoalmente eu falo: não é tu não, rapaz, tem como não, não bate aqui, ó, não tem como. E as 5 imprudentes sustentaram na aparência. O que elas fizeram? Vamos segurar todo mundo a lâmpada, que quem olhar de fora vê uma coisa só. E eu tenho visto uma geração que quer segurar a lâmpada vazia, para quem olhar de fora, achar que está tudo bem. Mas deixa eu te falar uma coisa: a vida de aparência com Jesus não dá. É melhor ser sincero, é melhor chamar o líder, é melhor derramar a alma, é melhor falar a verdade, é melhor dividir com os pais do que levar a vida de aparência. Porque vida de aparência não se sustenta. E aí eu vou contar um caso para vocês. Há mais ou menos uns 2 anos eu fui pregar numa conferência de jovens. E no término dessa conferência, uma moça me parou, uma senhora, e ela falou: Carmozina, eu estou desesperada, eu preciso da sua ajuda, porque eu já pedi ajuda a várias pessoas. E eu falei para ela: o que houve? Ela falou: a minha filha tentou pela 2ª vez suicídio, a gente não sabe o que fazer, ela está medicada, não veio, eu queria saber se você poderia visitá-la. E eu falei: mas eu conheço a sua filha? Ela falou: você não conhece ela, mas ela te conhece. E eu falei para ela: qual que é a história da sua filha? Ela falou: pois bem, vou te contar. Minha filha cresceu aqui na juventude, namorava um rapaz, o baterista. Eu falei: foi aí. Pô, foi aí, cara, casei com um baterista. Não foi o baterista, tadinho. E aí ela falou: namorava o baterista. E estava tudo bem. Até que ela começou a trocar mensagens com outro rapaz. Ninguém sabia, eu não tinha ideia. Um dia o namorado dela viu, me contou, chamou meu marido. Me contou, e ela negou, disse que estava tudo bem, contou uma história, enfim, seguiu a vida, o tempo passou e depois veio a bomba. Essa pessoa com quem ela trocava mensagem fingiu ser uma outra pessoa e depois descobriram que era um bandido da comunidade onde ela vivia, e ela tinha enviado algumas fotos para ele, e ele começou a ameaçar ela e ela tentou suicídio por causa disso. 15 anos. Tem gente que quer flertar com o pecado e brincar com coisas sérias que depois não tem mais como resolver. Deixa eu te falar uma coisa: uma das maiores burrices que a gente pode fazer na vida é viver uma vida de aparência. Porque quem vive uma vida de aparência nem é eficaz sendo no mundo e nem é eficaz sendo no evangelho. Primeiro, nem tente ser do mundo que Jesus já te marcou, você vai ser um eterno desviado, frustrado. Pior coisa do mundo é chutar o balde que depois você tem que ir lá catar. Quem já viu isso? Para com essa palhaçada, eu não vou mais para a igreja. Tu vai vir sim, você é marcado, o Senhor já te tocou. E vai arrumar o que lá fora? Não, porque minha vida na igreja não dá certo, lá fora vai dar. Não, porque aqui eu não arrumo ninguém, lá fora tu vai arrumar. Não, porque aqui não sei o que, não sei o que lá. Para de loucura, você é de Jesus, ponto final, acabou. Isso aí a gente não tem nem o que conversar. Mas já que você é de Jesus, viva isso com qualidade. Não adianta viver uma vida dupla, aqui levantar a mão e por trás viver coisas macabras, porque Satanás, ele dá com a colher e tira com a concha. E quando ele tira para arrebentar, irmãos. E não tem esse negócio de adolescente, a mãe é de oração, a avó de oração, não. Se tu não tiver uma vida com Deus, na hora que ele tiver que te arrebentar, ele vai te arrebentar e ponto final. E eu preciso dizer isso para você antes que você caia em uma dessas armadilhas. É a minha responsabilidade como ministra do Evangelho dizer que não se brinca com o pecado, não se flerta com o pecado. Satanás, tu enfrenta e expulsa em nome de Jesus. Tentação, você foge. Ah, Carmozina, mas eu não dou conta. Queima esse celular, mas é um iPhone, oferta na igreja.
Vem aqui, bota no envelope, fala, Senhor, muito obrigado, até aqui. Sério, irmãos, não dá para flertar com esse tipo de coisa, não dá. Às vezes é muito difícil a gente abrir a nossa alma, mas a gente vai achando que vai dar tempo, não, vai dar para consertar, vai dar para fazer, eu ainda sou jovem, ainda sou adolescente, mas tem coisas que são completamente definitivas. E as 5 estavam ali vivendo de qualquer jeito, achando que ia dar tempo de consertar, porque quem olhava via a lâmpada na mão. Irmãos, grande coisa é quem está vendo, porque quem sabe o que a gente vive de verdade é o Senhor, que sonda os nossos corações, trava as nossas guerras, passa a nossa luta com a gente, sabe qual é o nosso último pensamento quando a gente bota a cabeça no travesseiro e sabe qual é o primeiro quando a gente acorda. Não caia na tentação de viver uma vida de aparência. E hoje é fácil, e aí eu preciso falar com os pais também precisam se ligar, o filho está entrando para a Al-Qaeda e o pai e a mãe não estão vendo. O filho às vezes está derramado em depressão e o pai e a mãe não estão vendo. Pergunta se estava tudo bem, disse que está tudo bem, vai mais fundo, cava. Às vezes a gente precisa saber o que está acontecendo, e as 5 queriam sustentar na aparência, mas não dava, sabe por quê? A vida cristã não pode ser vivida com óleo alheio. Sabe o que aconteceu? As 10 ficaram lá, cada uma com essa lâmpada. Aí o noivo veio, alguém gritou, o noivo vem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era líder de juventude, uma vez uma menininha falou para mim assim, Carmozina, Jesus vai demorar muito para voltar. Falei, por quê? Ela falou, já teve guerra, já teve Hitler, já teve uma opção de coisa, Jesus não voltou. Falei, amada, tu tem razão. Jesus pode demorar muito para voltar, mas você tem que estar preparado do mesmo jeito. Porque ainda que Jesus demore muito para voltar, você pode ir. E você que mora em São Gonçalo, você pode ir rapidinho. Tu dobrou uma esquina errado, você acorda na Nova Jerusalém. Você fala, ué, gente, estava aqui em Marambaia. Tô aonde agora? O anjo pode entrar. As 5 sustentando ali, aí alguém gritou, o noivo vem. Aí quis fazer tudo ao mesmo tempo. Tem gente que só quer fazer as coisas quando está prestes a viver algo. Está chegando o congresso, aí o líder fala assim, tu vai dar uma palavra introdutória, ele quer jejuar 5 dias, o amado começa a ter desmaio, porque quer jejuar tudo da vida, quer ler a Bíblia inteira em uma semana, aí quer obedecer os pais. Amado, tem coisa que é construção. Construção. Pouco a pouco você vai construindo, evoluindo, aprendendo. Não adianta fazer de última hora, no último minuto, no último segundo, não dá tempo. E deixa eu te falar, meia obediência é desobediência. Obediência tardia também é desobediência. Te pediu para fazer agora, não é para fazer depois da manhã, é agora. Aí eu não aguento com as amadas que me param no final do culto, as amadas e os amados. Carmozina, meu sonho é fazer missões, eu quero ajudar as crianças da África. Tu arruma a tua cama. Vai fazer o que na África? Me atrapalhar? Sabe cozinhar um arroz? Minha mãe fez para mim. Não é tua empregada não, é tua mãe. Honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Se tu fala assim com seu pai, com sua mãe, que dirá com os outros. Gente, é sério o negócio. Evangelho de aparência. Aí aqui para o líder é uma bela de uma ovelhinha saltitante no pasto verde. Em casa é um cavalo. Ó Deus falando aí contigo. Deus vai na frente, abrindo caminho. Aí as amadas estão lá sustentando. Ouve falar que Jesus chegou. Noivo chegou. Aí quer correr. Tem coisas que se você não se prepara, depois você pode até viver, porque o nosso Deus é fiel ao que Ele fala, mas você vai viver com muito mais sacrifício. Teria sido muito mais fácil. Quantas vezes eu falei para os jovens, se guarda, quando você chegar no relacionamento, você vai estar todo arrebentado, guarda o teu coração, espera, respira. Às vezes a gente se priva de fazer as coisas gradativamente, e na hora que acontece, quando eu tinha 16 anos, preste atenção nisso. Eu fui orar, eu ia muito ao monte, o Monte do Amendoeira. Ficava lá no monte, eu gostava muito de ir para o monte, de orar. Ia para lá, desligava o telefone, na época vocês não vão saber o que é não, mas talvez alguém aqui saiba. Eu tinha um Motorola V3. Quem lembra? Cara, era muita onda. Ele dobrava assim, ó. Eu tinha até o jogo da cobrinha. Eu ia para o monte orar. Deus usou um homem para falar comigo. Menina, aprende inglês. De verdade. Eu no monte, sentado orando, lendo a palavra. Eu não esqueço disso, a primeira vez que eu ouvi isso. Eu lendo o livro de Jeremias, sentada sozinha no monte. O moço falou para mim assim, Deus manda você aprender inglês. Sabe o que eu fiz? Não estudei inglês. Aí sabe o que aconteceu ano passado? Eu fui para os Estados Unidos sozinha, sem saber inglês. 3 semanas antes de eu viajar, fiz um intensivão com uma preparação
Ela me preparou para a imigração, ela me preparou 3 semanas. Fala isso, eu treinei, aprendi. Chegou na imigração, a mulher foi, começou a me fazer as perguntas, eu respondi todas com segurança, sabia todas. A mulher achou que eu falava inglês, quis continuar conversando, eu falei, não, moça, eu só sei até aqui. Mais do que isso, eu não sei não, moça. O problema é que às vezes a gente tem a oportunidade de se preparar a vida inteira, quer se preparar 5 minutos antes. É igual essa galera, vou fazer prova, quer estudar uma noite antes, Deus vai abrir a porta, Deus não vai abrir não, porque Ele não é injusto, a vaga é de quem estudou, mesmo que seja ímpio. A gente quer fazer as coisas tudo em cima da hora. Carmozina, Deus me chamou para pregar a palavra nas nações, eu vou viajar de avião, aleluia. Já leu a Bíblia quantas vezes? Vai pregar o quê quando chegar lá? Irmãos, o menino do baixo da guitarra aqui amassou, tocaram a beça. Todos eles tocaram muito, eu preciso ressaltar isso. Uma galera que você vê que se preparou, tem gente que não se prepara para as coisas. Aí 5 minutos antes quer orar tudo que não orou a vida inteira, quer ler a Bíblia tudo que não orou, quer jejuar tudo que não jejuou. Aí não adianta, irmãos, não é que Deus não vai receber, Ele vai receber. Mas existe uma diferença entre a salvação e o chamado. A salvação é imediata. Jesus falou para o ladrão da cruz, tu vai entrar comigo hoje no paraíso, você vai morrer e vai estar lá, glória a Deus. Agora viver o chamado é gradativo, você vai crescendo, você vai se preparando, você vai se estruturando, e isso é para quem quer e está disponível. Não adianta querer fazer 5 minutinhos antes, e na hora que elas ouvem que o noivo está vindo, às 5 que é chamada de imprudente, quer fazer tudo correndo, quer viver perigosamente. Aí eu me lembro da minha adolescência, quando eu era adolescente, ficava eu e minha irmã em casa, né? Minha mãe ia trabalhar, aí minha mãe delegava as funções, a minha função era tirar o lixo, encher as garrafas de água e limpar o banheiro. A função da minha irmã era arrumar a casa e fazer o arroz, que minha mãe chegava e fazia a carne. Gente, minha mãe chegava por volta de 5h30, 6 horas, a gente queria fazer 4h30, 15 para as 5, igual uns desesperados, parecia a gincana do Gugu, porque não queria fazer no último minuto. E as amadas aqui quiseram fazer no último minuto. Aí sabe o que aconteceu? Me dá um pouquinho do seu azeite, elas falaram. Aí as prudentes falaram assim, não vou dar não. Porque se eu der o azeite para vocês, vai faltar para mim. Vai comprar. Aí elas saíram para comprar. Nisso que elas saíram para comprar, o noivo chegou. E aqui eu preciso ressaltar um fator interessante. A primeira reação do insensato, do imprudente, do louco, é querer surfar na onda do outro. Então me dá teu óleo. E tem uma galera vivendo de unção alheia. É uma benção que nós tenhamos grandes podcasts, eu já participei de vários. É muito legal, gente, youtuber é uma benção. Na minha época, quando eu comecei a estudar a palavra, não tinha esse negócio da Google não, era abrir um livro de teólogo, o livro do Berkoff. Eu lembro que eu li a letra desse tamanho, acho que hoje não enxergo direito por causa de Berkoff, que eram livros e mais livros, você tinha que pesquisar. Hoje em dia você bota lá, digita, dê um Google, acha. Hoje em dia você escolhe que tipo de pregação você quer. Não, quero um pregador que pregue mais baixo, eu gosto de voz mais mansa, eu não gosto dessa gente gritando. Não, eu gosto do pentecostal, quero gritando. Você acha o que você quiser, você acha bons músicos, você acha bons pregadores, tem tudo disponível. Aí a galera acha que dá para surfar no olho do outro. Não, Carmozina é uma bênção, eu sigo Carmozina. Todo dia de manhã eu vou lá e vejo o devocional que Carmozina fez. Pô, que loucura! Aí Carmozina está tendo um relacionamento de intimidade com o Senhor e você está tendo um relacionamento através do relacionamento que Carmozina tem. Querer o olho dos outros. Não, eu amo Alessandro Vilas Boas. Alessandro Vilas Boas não sabe nem quem és tu. Porque eu amo Morada. Legal, é bom ter referência, eu tenho referência desde sempre. E eu comecei minhas referências, gente, era outro nível. Era pastor Antônio Cirilo, cantando Poderoso Deus 159 mil vezes, quem lembra? Minha alma anseia por ti. Depois trazendo a arca. Sou do tempo de trazendo a arca. Outras referências, David Keelan, outros pastores, sempre teve. O Senhor sempre levantou pessoas para abençoar as nações, pessoas para nos conduzir, e é legal ter referência, mas deixa eu te falar uma coisa, o que tu assiste não substitui o que você faz. Como assim, Carmozina? Quando te der fome, então, ao invés de você botar um prato de comida, bota um vídeo de alguém lanchando no McDonald's e fica vendo para ver se vai te alimentar. Não, eu queria tomar um banho e vi a amada tomando um banho aqui, estou limpinha. Isso não existe. A gente está confundindo contemplação com prática. O que você contempla não é o que você pratica necessariamente. O fato de você ver pregação não significa que você estudou a palavra. O fato de você ouvir louvor não significa que você louvou. O fato de você ver alguém orando não significa que você orou. Não dá para viver no olho dos outros.
nem de cônjuge, nem de pais. Eu conheço uma galera que tem pai e mãe de oração, mas que eles não tiveram vida de oração. Conheço uma galera que casou muito bem, mas não soube aproveitar o cônjuge que tinha. Ao invés de orar, buscar, ler a palavra, aprender, quis fazer outras coisas. Não dá para viver na unção alheia. Hoje eu crio o Gael para desfrutar do evangelho. Eu quero que Gael cresça e seja um grande músico, porque eu já vi que pregador, ele gosta da música. Esse dia ele falou para mim assim: mamãe, o que você toca? Qual instrumento você toca? Ele me perguntou. Aí eu falei: eu não toco nenhum, filho, eu não sei. Ele: o papai toca a bateria. Eu falei: eu sei, seu pai toca várias coisas. E você? Eu falei: eu não toco nada. Ele: você canta? Eu falei: não, filho. Ele: você faz o quê? Eu falei: prego. Ele: ah. Eu falei: puxa, fez 2 faculdades, uma pós, esse garoto faz para mim. O negócio dele é a música, ele ama. E eu tento, de noite, antes da gente dormir, eu conto a história para ele. Esses dias eu comprei um livro evangelístico, eu fui no lançamento do meu livro, aí tinha um autor lá que era a história da formiga Nicodemos e tudo mais, a formiga que evangelizava os amigos. Eu contei a história, aí Gael encasquetou que queria saber onde a formiga morava. Aí eu falei: ela mora no Fonseca, minha mãe mora no Fonseca. Não sei porquê. Aí esses dias a gente passando no Fonseca, ele falou assim: mãe, vamos na casa da formiga. Que formiga? Ele é Nicodemos, que mora aqui, evangeliza. Falei: está ficando nele a palavra. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou tentando, de alguma forma, nesse mundo louco, ensinar o Gael os princípios, mas vai ter uma hora que não vai ser sobre a mãe dele. Ele pode ter uma mãe que seja uma bênção e que eu morra fiel, que eu seja uma bênção até o fim. Ele pode ter um pai que seja muito fiel, mas se ele não dobrar o próprio joelhinho, ele não vai conhecer Jesus, ele só vai ouvir falar. E as 5 sustentaram muito bem, mas não tinha, porque é interessante que o texto diz assim: as 10 levaram as vasilhas, e as 10 levaram a lamparina, e as 10 levaram óleo, mas 5 não levaram as vasilhas com mais óleo, ou seja, a lamparina era o que vinha na mão, a vasilha é o que ficava guardado. Tem gente que tem muita coisa na mão, mas não tem nada guardado. E aí quando precisa, quando está diante do pecado, quando está diante da tentação, quando está diante da luta, quer o óleo do outro. Irmãos, você pode andar com pessoas que sejam uma bênção, mas se você não tiver a sua vida íntima com Deus, não adianta. É por isso que o convite de Jesus é: entra no quarto, fecha a porta. É muito bom isso aqui, mas existe um momento que Ele quer entre a gente e Ele tão somente. Carmozina, como é que eu faço isso? Eu não sei, de verdade. Quando eu me converti, eu também não sabia direito. E durante muito tempo, me causava uma certa estranheza, porque eu achava que eu não sabia orar, eu achava que eu não sabia ler a palavra direito, eu não sabia cantar, eu não sei até hoje mesmo. Mas do meu jeito, com a minha sinceridade, abrindo o meu coração para Jesus e convidando Ele para entrar, muitas vezes com uma oração, nossa, sem pé e sem cabeça. Eu sempre escrevi as minhas orações. Esses dias eu achei um caderno meu da adolescência, fui ler, eu falei: Jesus, obrigado porque o Senhor não atendeu. Cada coisa nada a ver que eu pedia, mas era sobre a intimidade, sobre querer. E vou te falar, muito do que eu vivi naquela época, que eu busquei naquela época, foi o que me sustentou anos depois. E foi um grande desafio, porque eu estudei numa universidade federal, foi muito complicado, aquelas teorias e todas as coisas, e conhecer um outro lado do mundo que eu não conhecia. Se a gente não tiver raiz, o vento vem, balança e tomba a gente. Aí, enquanto tinha tempo, as 5 imprudentes não quiseram fazer o que convinha. Justamente porque era imprudente. Gente imprudente é assim, gente imprudente não quer. Tem gente que não quer. Como é que você faz alguém querer o que não quer? Difícil, né? Elas tinham tempo para comprar o óleo, elas tinham tempo para se preparar, elas tinham tempo para se organizar, mas não quiseram aproveitar. E aí quando o noivo chegou, as outras 5 não quiseram de fato dividir, mas estavam com razão. Se dividisse, não ia entrar nem as prudentes e nem as imprudentes. E aí elas seguem esse conselho, né? Vamos tentar comprar então, e não dá mais tempo. O que eu quero trazer de realidade para a nossa palavra? Eu poderia aqui pregar uma mensagem sobre exercer o chamado. Muita gente me fala isso, meu Deus do céu. Essa é a pergunta top 2 do meu Instagram. Carmozina, como é que eu faço para perceber qual é o meu chamado? Eu falo: amado, não importa teu chamado, importa a tua resposta. Se prepare para servir a Jesus com excelência, Ele te coloca no lugar certo. Eu poderia falar aqui sobre chamado, sobre viver na integridade para o Senhor, sobre fazer seminário, sobre ser missionário no campo, fora do campo, missionário integral, missionário transcultural. Poderia falar de chamado, mas deixa eu te falar uma coisa. Até para a gente cumprir a nossa vocação em Deus, tem que ter vida no secreto, porque vocação é transbordar aquilo que você recebe. Vocação é servir. Como é que se serve bandeja vazia?
Então não adianta a gente romantizar, porque enquanto Jesus não vem, a gente tem que pregar o quê? Se a gente não está tendo tempo com o amado. Vamos contar o testemunho do outro. Então, antes de você fazer qualquer coisa mesmo, antes de você exercer seu chamado, antes de você escolher qual faculdade você vai fazer, antes de você escolher com quem você vai casar, antes de qualquer coisa, vai para o teu secreto. Gaste tempo com Jesus. Como, Carmozina? Bota um louvor lá, senta e chora. Mas eu não consigo, minha mente se distrai, minha cabeça viaja. Começa aos poucos, começa lendo, se desfaz da distração. Desliga um pouco o telefone. Eu vou te dar uma notícia aqui agora. Se você desligar o telefone, você não vai morrer. Você não vai. E detalhe, você não é médico obstetra. Ninguém vai deixar de ter um parto porque você não atendeu. Desliga o telefone, cara, pede. Quantas vezes eu falei para minha mãe, não me chama, eu vou ficar aqui um minutinho orando. E às vezes era um desafio. Começava a frase, a mente viaja, você está orando, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os meus pecados, repreende Satanás, liberta meu cachorro, nada com nada. Mas com o tempo você vai aprendendo, você aprende, você é melhor orar em pé, você é melhor orar ajoelhado, você é melhor anotando. Você gasta tempo ali no seu violão e letras vêm vindo. Você e seu amado, não tem como ter relacionamento sem intimidade. Você pode ter o melhor líder, as maiores referências teológicas, vocês aqui têm isso, vocês têm qualidade em tudo, gente. Aproveita. Que eu vou numa igreja, vocês não têm ideia. Aqui vocês têm pastores sensacionais, aproveitem, aprendam, aproveita. Daqui a alguns anos talvez você não tenha mais a oportunidade de sentar com eles à mesa, de conversar. Aproveita, faz pergunta inteligente. Vai aprender de Cristo, vai conversar com a tia de oração, vai aprender, junta com uma galera. Intimidade enquanto tem tempo, porque se você tiver uma vida de intimidade, gente, vida de intimidade transborda mesmo. E aí, quando eu era adolescente, eu fazia muito isso, né? Ficava um tempão orando e lendo Bíblia. Eu lia muito a Bíblia, eu não entendia quase nada que eu lia, mas eu lia, e foi bom, porque quando eu entrei no seminário, começou a fazer sentido. Eu ia aprendendo as coisas e falava, foi isso que eu li, foi isso que eu estudei. E aí eu me lembro que eu buscava muito, assim, no secreto, eu e Deus, botava o CD do Diante do Trono. Eu lembro que Diante do Trono tinha lançado um CD que tinha, esqueci o nome agora do CD, mas todas as músicas eram sobre pai. E aí tinha uma música que ficava repetindo, Pai, meu pai. Eu ficava ouvindo. Aí eu passava assim na sala de casa, minha irmã, papai. Aí outra minha irmã, seu pai. Me zoava a por causa disso, e eu ficava lá no secreto. E aí um dia eu falei, Senhor, tem algumas coisas que eu queria viver na terra. Estou falando coisa de 16, 17 anos. E aí eu comecei a anotar algumas coisas que eu queria viver. E uma delas que eu anotei foi, Senhor, eu gostaria de ver um milagre. Eu queria ver um cadeirante voltar a andar. Corta para 20 anos depois. Fui pregar numa igreja na região dos Lagos, lá conheci uma líder de missões, a líder de missões me chamou para fazer parte da organização missionária dela, Paz para Todas as Nações. Comecei a fazer parte dessa organização missionária e aí surgiu a oportunidade de fazer a minha primeira missão transcultural, ir para a África. Eu e meu esposo, de primeira não aceitamos o desafio, depois oramos, o Senhor falou que ia abrir a porta, nós aceitamos e fomos para Moçambique. A gente fez uma viagem de 10 horas, do Rio de Janeiro até São Paulo. Em São Paulo pegamos um voo de cerca de 12 horas para a África do Sul. Na África do Sul pegamos um voozinho que era de 2 horas para Moçambique. E esse avião era o terror. Um avião pequenininho, o avião era tão pequeno que o violão do meu marido não deu naquele compartimento. A gente entrou no avião, o avião voava baixinho, dava para ver o pessoal indo no mercado da janela. E aí eu fui tentar carregar o celular, o moço falou, não estás a funcionar o carregador. Falei, posso ver a televisão? Ele, não estás a funcionar a televisão. Falei, moço, o motor está funcionando. Ele falou, estás a funcionar. A gente chegou em Moçambique descemos, pegamos uma vanzinha, 6 horas de van. Chegamos num povoado chamado Chokwe. E nesse lugar nós fomos visitar uma aldeia chamada Bombofo. E aí nessa aldeia estava tendo um culto. O culto era debaixo de uma árvore, porque não tinha templo. E meu esposo estava tocando violão, cantando Para Que Entre o Rei da Glória, e a presença de Deus estava naquele lugar. E aquele era um povoadozinho que eles chamavam de povoado dos rastejantes, porque muitas pessoas tinham problema nas pernas e elas se rastejavam, literalmente, porque o chão era todo de terra, uma terra muito mole. E aí, enquanto a gente estava louvando ao Senhor, nós avistamos lá no horizonte. Moçambique não tem muito monte? Não tem monte, né? Tudo muito horizonte. E a gente viu lá no final uma senhora vindo se arrastando. Os obreiros saíram correndo com uma das poucas cadeiras que tinha, botaram ela sentada na cadeira e trouxeram ela tinha um pé para dentro. E aí eu sentei em uma das cadeiras e ali eu só chorava e agradecia ao Senhor, porque eu falava, Deus, eu tenho tanta estrutura para te adorar e às vezes estou com preguiça. A gente é vencido pela preguiça de vir no culto, preguiça de ler a Bíblia. E tem uns adolescentes que é tanta preguiça que, meu Deus do céu, é preguiça de arrumar a cama, de escovar o dente, de respirar. Tem uns amados que estão quase em coma, porque tem preguiça de puxar o ar e expulsar de volta. E aí naquele lugar eu só chorava pedindo perdão a Deus, porque não aproveito o que tenho. E aí de repente o Espírito Santo de Deus falou comigo, Carmozina, abre os olhos agora. E quando eu abri os olhos, sem ninguém encostar nela, sem ninguém botar a mão nela, só a igreja louvando, os pés daquela senhora foram voltando para o lugar.
E num pulo só ela ficou em pé, irmãos. Os brasileiros ficaram doidos, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu dava glória a Deus. E os africanos, gente, mais uma pessoa andando. Que é lá, né? Pessoal, gente, mais um ali. E a gente, meu Deus! E eu só glorificava e o Senhor falava, você está colhendo aquilo que você plantou, você não disse lá no seu secreto que você queria ver? O problema é que a gente está muito ambicioso de coisas da terra, a gente quer os melhores cargos, os melhores vestibulares, as melhores faculdades, mas não quer ver a glória de Deus. Não quer ver a graça, não quer ter tempo com Ele. E aí não faz nem sentido tu querer entrar no casamento de um cara que você não convive. Você costuma ir em festa de penetra? Tem gente que quer ir nas bodas do cordeiro de penetra, porque não conhece o próprio cordeiro. As 10 sustentaram por muito tempo na aparência, mas quando o noivo veio, ficou claro quem era e quem não era. Irmãos, não vale a pena viver uma vida de quem não é, porque a hora que o cordeiro vir, gente, eu quero que ele chame o meu nome, e meu nome é inconfundível, eu tenho certeza que não vai ter muita Carmozina, quando ele chamar vai ser eu. Ele falar Carmozina Joyce de Souza Matos Cruz, eu vou falar, sou eu, Senhor. É legal a terra, aqui tem muita coisa legal, irmãos, tem muita coisa que eu quero viver, eu tenho os meus sonhos, meus projetos, eu tenho um sonho de carro, de casa, de viagem, eu tenho vontade de ir à Grécia, eu tenho muita vontade de ir na Grécia. Vontade de fazer algumas coisas, mas a minha prioridade é matar a saudade que meu coração pulsa, é estar com Jesus, irmãos. 5, imprudentes, jovem, não seja um imprudente, não seja um louco, não dá de maluco não. Ficar ali esperando à toa, gastar o tempo à toa, e não conseguiram entrar. E o mais triste de tudo, é que quando elas voltam, porque elas voltam, elas até voltam, olha o finalzinho do texto, o final do texto é de arrasar, gente. Olha o que acontece. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não os conheço. Oh, eu tenho medo dessa frase. 23 anos de evangelho, sei lá quanto tempo eu vou viver. Eu quero ir até bem mais velho, hoje em dia tem botox, dá para aguentar. Sei lá, imagina viver 70, 80, 90 anos para o Senhor. Chegar na porta e Ele falar, nunca ouvi falar de ti. Não caia na tentação de viver uma vida de aparência. E eu quero chamar o louvor aqui. Eu não sei se essa palavra fez sentido para você, mas eu tenho pensado muito sobre isso, gente. E eu tenho tido medo. Olhe para mim. Eu tenho tido medo porque é uma geração que o óleo está aí, irmãos. É uma geração que o óleo está aí. Nós temos bons ministros, nós temos bons pastores, nós temos as redes sociais que podem sim ser uma ferramenta boa e nos ajudar. Nós temos tantas coisas disponíveis, mas será que nós queremos usar? Ou a gente só quer ficar com o óleo do outro? Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu vou pedir o louvor para ministrar uma canção e logo em seguida eu vou fazer uma oração e vou passar de volta para os líderes. Talvez você sinta que precise ir um pouco mais fundo, mais perto, que você precise gastar mais tempo com Jesus. Isso tem sido um desejo do meu coração, às vezes na correria do dia a dia, talvez você faz tanta coisa, pratica um esporte, faz curso, faz faculdade, trabalha, são tantos afazeres, são tantas demandas e às vezes a gente realmente acaba não gastando tempo suficiente com o nosso amado. Mas se o Senhor colocou um tema como esse no coração dos líderes, dos pastores, é porque Ele quer nos despertar para remir e aproveitar o tempo que a gente ainda tem, com sabedoria e maturidade, gastando as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos para Ele e por Ele. Eu quero fazer essa oração nessa noite. Se você entende que você precisa gastar mais tempo com o Senhor, Carmozina, eu já vivo para Ele, mas ainda não tem sido suficiente. Eu tenho que aprender a reservar mais tempo, a ligar minha mente mais nele, a gastar mais tempo louvando, lendo a palavra, orando. A hora é agora, a estação é agora, não deixa para amanhã, talvez não dê mais tempo. E ainda que dê tempo, ainda que Jesus venha tardar um pouco a voltar, que você gaste mais tempo com Ele. Não tem nada melhor nessa terra, querido. Não tem nada melhor do que sentir a presença dEle, sentir o coração cheio de quem Ele é, de receber da graça, da unção, do amor e do favor de Jesus. Ele cura toda ferida, Ele supre toda falta, Ele preenche todo vazio. Ele é o nosso Pai presente, o nosso socorro bem presente na tribulação. É aquele que cuida. A palavra diz que uma mãe pode se esquecer do filho, mas Ele não esquece da gente. Ele é o nosso Senhor e quer ter tempo com a gente.
E eu quero fazer essa oração. Se você quer se posicionar dessa forma, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para a gente orar junto. Faça isso em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor ministra isso no meu coração muito sério. Dá um passo para frente. No dia que Adão, preste atenção nisso. No dia que Adão aceitou a fruta de Eva e comeu, eles perceberam que estavam nus. E a Bíblia diz que eles sentiram vergonha. E aí eles não ficaram para se encontrar com Deus. Deus veio, eles que não ficaram. Se esconderam, tentaram fazer uma roupinha com uma folhinha, não deu certo. E eles fugiram da presença do Senhor. E desde esse episódio tão triste, Satanás usa da mesma tática. Faz a gente sentir vergonha. Eu não sou digno de orar, eu não sou digno de vir, eu não sou digno de me apresentar. Eu fiz isso, eu pensei isso, eu falei aquilo, eu me comportei dessa forma. Mas nessa noite, o Senhor Deus te diz: eu vim ao seu encontro, pode vir ao meu encontro. Não precisa de folhinha, eu já sacrifiquei um cordeiro e o sangue dele te cobre do alto da cabeça à planta dos pés. E quando eu olho para você, eu não vejo quem você foi, eu vejo quem você vai ser. E se você ficar debaixo desse sangue, lavado por ele, eu tenho um destino, eu tenho um futuro, eu tenho um projeto, eu tenho encontros diários para nós. Então toda vergonha, toda acusação cai por terra, porque Jesus já deu o seu cordeiro e ele deu a vida para que sejamos amigos. E ele nos encontra nessa noite para te dizer: dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo.